Boa noite, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Boa noite. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta da palavra de Deus, que gosta de oração. Vamos estar aqui falando da palavra de Deus, né? No livro de Judas. Mas enquanto isso, vamos orar, né? Amém, meus irmãos? Deus é bom, né? E é isso que importa. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, tenha misericórdia da nossa vida. Nós precisamos do Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. E eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. Porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, nos sustenta, nos orienta. Nos dá, meu Deus, sabedoria, nos dá entendimento sobre a Tua palavra. Não nos deixe, meu Deus, desamparado, não nos deixe, meu Deus, confundido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, repreenda, Deus, todo mal da nossa vida. Não deixe, Pai, a gente cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, ajuda, Senhor, a cada um, Senhor, a entender qual é o teu propósito aqui na terra, para que ele foi chamado, para que ela foi chamada nessa terra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nós sabemos, Deus, que estamos vivendo um tempo aonde, meu Deus, pessoas não conhecem mais quem é Ele mesmo próprio. Pessoas têm perdido a identidade, não sabem quem são. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tem vivido uma vida, meu Deus, muito baixa diante daquilo que o Senhor chamou ele, chamou ela. Em nome de Jesus Cristo, Deus, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor conhece cada alma, o Senhor conhece cada vida. O Senhor sabe, meu Deus, do deitar, do levantar de cada um de nós. E a minha oração, Pai, nessa noite, que o Senhor venha falar e não venha se calar. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Senhor, fala com o teu povo, desperta cada coração. A tua palavra diz, Pai, que antes que saia qualquer palavra da nossa boca, faz aquilo que o Senhor deseja, faz aquilo que o Senhor quer, Pai. Antes que saia qualquer palavra da nossa boca, Pai, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece. E a minha oração, Deus, que o Senhor venha tocar corações por meio da Tua palavra, porque a palavra ela não é minha, a palavra não é do homem, a palavra não é de ninguém, a palavra é do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, dá força a este homem, dá força a essa mulher. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, desde já, meu Deus, eu quero orar para pessoas, meu Deus, que estão afastadas do Evangelho, afastada do Evangelho. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a ter um despertamento espiritual, como nos dias de hoje, Pai. Pessoas, meu Deus, têm sido despertadas através de sonhos, através de visões. Pessoas têm ficado, meu Deus, perplexas com certas coisas que o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, tem revelado a ele, a ela. Oh, meu Pai, nós sabemos que diante da Tua palavra, o tempo do fim já está aí acontecendo. O tempo, Pai, já está findando para nós. A Bíblia diz, Pai, que somos peregrinos dessa terra. Estamos aqui, meu Deus, de passagem. Não sabemos, meu Deus,
quando o Senhor Jesus voltará, mas nós temos certeza que Ele está voltando. Ah, meu Deus, cada dia que passa é um dia a menos para cada um de nós, Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu sei que algumas pessoas acreditam em ano novo. Ah, o ano novo, não. Cada dia que passa, o tempo está acabando. Cada dia que passa, nós estamos indo para o fim. Em nome de Jesus, Pai, se essa pessoa não conhece Jesus, que ela venha conhecer Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Que ela venha crer no seu coração que Jesus morreu na cruz para salvar e perdoar os seus pecados. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, se esse homem, essa mulher que está afastado dos caminhos do Senhor, ajuda essa pessoa a ter um despertamento, visita ela em sonhos, visita ela em visões, fala com ela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia da vida dela, tenha misericórdia da vida dele, Senhor, porque tua palavra diz que uma alma para o Senhor é muito de bom agrado. O Senhor não rejeita um filho teu, o Senhor não rejeita uma filha tua. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende na terra, a Bíblia é clara em dizer que é festa no céu. O Senhor se alegra com quem se arrepende dos seus pecados. O Senhor se alegra quando alguém, Pai, reconhece que precisa e que necessita do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que esta live, através, Pai, da palavra do Senhor, venha tocar corações que estão distantes de Ti, que estão distantes da Tua palavra. Pai, estamos num tempo, meu Deus, aonde pessoas, meu Pai, têm abandonado a fé, têm abandonado a igreja, e o inimigo das suas almas tem colocado no corações dela que pode viver uma vida com o Senhor dentro de casa, não precisa congregar, não precisa ir na igreja. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, uma fé vã, uma fé, Pai, minuciosa, uma fé muitas vezes fingida, como diz Timóteo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, desperta este homem, desperta essa mulher, Pai, que não tem nada a ver, Senhor, esse negócio, meu Pai, de orar dentro de casa somente, de ficar somente dentro de casa, a pessoa só lá dentro, porque ela é igreja. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, muitos perecem por falta de conhecimento, e a Tua palavra diz, Pai, que muitos perecem por falta de conhecimento. Igreja não é uma pessoa só. Igreja são várias e várias igrejas. São várias e várias pessoas que se tornam igreja. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, aonde que essa pessoa acha que é a igreja sozinha? Aonde que essa pessoa acha, Pai, que ela vai sobreviver sendo só um membro, sendo que o membro do corpo precisa do Cristo, que é o cabeça, precisa de outros membros para que funcione bem a vida espiritual dela. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia dessa pessoa. Com tantas desculpas hoje em dia, Deus, que eu não vou naquela igreja mais, que é isso, que é aquilo, e vai inventando coisa, e vai inventando coisa, e vai colocando na conta do amanhã, na conta do além. Eu não sei que tanto justificativa esse povo tem hoje em dia, mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, tenha misericórdia dela, que o Senhor venha ter misericórdia dele, venha despertar essa vida enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda essa pessoa respira, como diz a Tua palavra, se há fôlego de vida, ainda há esperança. E a minha oração, Pai, é com fé, com esperança, que essa pessoa ainda está viva. E ainda há esperança para ela se arrepender dos seus pecados, parar de justificativa e voltar a fazer a Tua obra, voltar a fazer a Tua vontade, conforme a Tua palavra diz. Em nome de Jesus, Pai, dá força, Pai, essas pessoas também que têm ido na igreja, como diz o Espírito Santo, Pai, lá nas cartas de Apocalipse, Senhor, a hora que ele escreve, o Senhor escreve para o anjo da igreja em Filadélfia e fala assim, que mesmo com pouca força, não negaste o meu nome.
Oh, Pai, quantas pessoas têm ido na igreja, Pai, com muita falta de ânimo, mas têm cumprido a Tua palavra. E eu quero orar, Deus, dá ânimo a essa mulher, dá ânimo a este homem. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, quantas pessoas, meu Deus, está com as lâmpadas, espiritualmente falando, se apagando, não consegue mais, meu Deus, buscar a Tua presença como antes, não consegue mais, Pai, fazer coisas que fazia antes, Deus, que é jejuar, orar Bíblia, fazer a Tua obra, ter alegria de ir na Tua casa. Hoje pessoas, meu Deus, vai na igreja, mas o ânimo parece que deixou em casa, o ânimo parece que foi embora, a alegria também. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, mas a Tua palavra diz, Pai, que mesmo com pouca força, não negar-te o Teu nome. Ajuda essa mulher a perseverar, ajuda este homem a perseverar, em nome de Jesus Cristo. Não deixa ela parar agora, não deixa ele desistir agora, em nome de Jesus Cristo, Deus, que ele e ela venha carregar a cruz até o fim, que nós, Pai, venhamos carregar a cruz até o fim, como disse Jesus, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E o negar a si mesmo, muitas das vezes, Pai, mesmo sem ânimo, vá à igreja, mesmo sem vontade, leia a Bíblia, mesmo não tá sentindo nada, ore, aleluia, fale com o Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, mesmo que parece que tá doente, faça algo para a glória de Deus, como diz a Bíblia. Tudo que for fazer, seja de bom grado, seja de boa fama, que tudo faça para a glória do Senhor. Se for para ajudar as pessoas, que faça para a glória do Senhor. Que se for para orar para as pessoas, que faça para a glória do Senhor. Que se for para ir na igreja, faça porque a glória do Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, sustenta a Tua igreja na terra. Tenha misericórdia deste homem, tenha misericórdia dessa mulher. Estamos vivendo um tempo, meu Deus, aonde, meu Pai, o desânimo, o cansaço, a fadiga, espiritualmente falando, um cansaço espiritual, uma frieza espiritual nesses tempos é muito grande, mas o Senhor ainda tem misericórdia do Teu povo, o Senhor ainda tem misericórdia da Tua igreja. E a minha oração, Pai, sustenta esta vida, sustenta esta alma, não deixa essa pessoa parar agora, não deixa essa pessoa desistir agora, não deixa essa pessoa parar, meu Deus, de buscar a Tua presença agora. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu não sei se tem pessoas nessa terra, mas eu creio que tem muitas, porque Tua palavra nos dá um relato disso, de pessoas desanimando na fé, de pessoas olhando para o lado, olhando para o outro, cocheando em dois pensamentos, não sabe se fica na igreja, se fica no mundo, não sabe se agrada a Deus ou se faz as coisas que o diabo gosta. Mas a minha oração, Pai, que essa pessoa venha ter uma ciência, um conhecimento, um cair em si, meu Deus, um despertamento espiritual, que precisa agradar ao Senhor e não agradar a si mesmo, que precisa agradar ao Senhor e não ao diabo, o inimigo das nossas almas. Oh, meu Pai querido, que precisa agradar ao Senhor e não às suas próprias vontades. Em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração a Ti, crendo que o Senhor faz infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e glória seja dada ao Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? O Filho de Deus está falando verdade, né? Quem mais? O Henrique aí dando glória a Deus, né? O irmão aí que tá com o seu perfil escrito cristão, dizendo amém, né? O José aí disse que o nome dele é José, mora na Bahia. Glória a Deus, né? Tanta gente de longe, né? Mas é isso mesmo, né, irmãos? E o irmão aí, né, que tem um perfil chamado cristão, falou que é lá de Ceará. Olha pra você ver, né? E paz do Samuel também tá aí, né, dando boa noite, paz do Senhor, boa noite, viu, irmão, paz do Senhor. O cristão também tá dando paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus. Amém, né, irmãos? Então vamos ler a palavra?
Então vamos ler a palavra, ó. Vai dizer assim, ó. O livro de Judas, né? Isso aí que algumas pessoas não têm muito costume de ler esse livro, né? Mas o Judas aqui, né? O livro de Judas não é o Judas Iscariote, tá bom, irmãos? Não é o Judas que traiu Jesus, ok? A carta aqui de Judas, né? É o irmão de Jesus, né? Aquele que se converteu depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, né? Ele teve uma conversão e o livro de Judas só tem um capítulo, né? O capítulo 1. E hoje eu quero ler esse capítulo com vocês e quero falar, né, algumas coisas que ele deixa aqui para nos alertar, para edificar a nossa fé, amém? E vai começar assim, ó. Judas, servo de Jesus Cristo, sabe, você vê, nem quis dizer irmão, né? É servo, né? Servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai, e preservados na fé em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. O homem converteu de verdade, né? Ele não queria a glória para ele, né? Ele queria a glória, ele dava a glória ao Senhor Jesus, né? E hoje em dia o povo não quer saber da glória ao Senhor Jesus, mas quer a glória para si, né? Eu faço acontecer, eu prego, eu oro e... Ai, gente, pelo amor de Jesus, tem misericórdia, viu? Vamos lá, né? Devemos batalhar pela fé. Esse é o título da mensagem aqui que vamos ler agora, tá bom, gente? Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé, confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já está sentenciada há muito tempo infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de nosso Deus em libertinagem e nega Jesus Cristo, nosso único e soberano e Senhor. Irmão, nós vamos ler o capítulo todo, viu? Hoje eu entrei mais cedo aqui na live, porque eu quero fazer uma live falando disso aqui. Mas vamos ler só isso aqui no início aqui agora da live. O tema é: devemos batalhar pela fé. Depois vamos falar a punição eterna dos ímpios. Para quem não sabe, né, pessoa chamada ímpios na Bíblia é aquele que não confessou ainda Jesus como o único suficiente Salvador e não creu no seu coração. Essa pessoa, diante da Bíblia, ela é chamada de ímpio. Agora, aquela pessoa que confessou Jesus como o único suficiente Salvador e crê no seu coração, no seu testemunho verdadeiro, essa pessoa é chamada de filho e filha de Deus. Ah, Ana, mas eu nunca aceitei Jesus Cristo, eu nunca fiz essa profissão de fé, então eu sou ímpio. Diante da Bíblia, é. Ah, mas eu me acho filho de Deus. Achar, todo mundo acha muita coisa, gente. Mas ser verdade é outra coisa. E aqui estamos pregando a Bíblia e a verdade que liberta. João 8,32 diz: se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem, como diz, não há coisa demais de fazer a levantar a mão, aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, falando com a sua boca e crer no seu coração que o testemunho dele é verdadeiro, que ele morreu na cruz para te salvar e perdoar seus pecados. Isso não é uma coisa demais de fazer, não. Só não faz quem não está querendo. Só não faz quem não aceita de verdade esse testemunho. Porque quem te ajuda a acreditar no testemunho de Jesus Cristo, que ele morreu na cruz para te salvar e perdoar seus pecados, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, o próprio Deus falando. Então é o Espírito Santo que te convence, que te dá fé, que faz você acreditar. Se Deus não tivesse misericórdia da minha vida para me crer em Jesus Cristo, no seu testemunho, eu não estaria aqui pregando, eu não estaria aqui falando nada disso.
Isso foi por causa do próprio Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a Bíblia diz que não foi nós que escolheste a Deus, mas Ele escolheste a cada um de nós. Então, tudo para a glória de Deus, né? Aí o irmão aqui de Jesus fala, né? Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação, eu amo falar da salvação, né? Que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar vocês a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Então, Judas está falando assim: eu quero encorajar vocês a não negar a fé, a continuar tendo fé, a continuar perseverando, a continuar buscando, fazendo o que Jesus mandou fazer. Tá bom, irmão, eu vou olhar lá a sua... Depois eu vejo lá se eu vou te seguir, tá bom? Que eu não sigo contas de qualquer pessoa não, viu, gente? Quando tem muita coisa que não presta, eu não sigo não. Eu já sou sincera e falo sinceramente. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de nosso Deus em libertinagem e nega Jesus Cristo, nosso único soberano Salvador. Então, muitos acham que a gente prega algo da nossa cabeça. Não, a gente está na palavra. Que quem não fala de Jesus, quem não dá a glória a Jesus, essa pessoa é considerada na Bíblia, chamada na Bíblia como ímpia. Então, um feiticeiro, uma feiticeira que não professa a fé em Jesus Cristo, ela é ímpia. Qualquer outra pessoa aí que não professa a fé em Jesus, que não crê que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa é ímpia. É a Bíblia que está dizendo. E aqui ele alerta algo interessante da gente se atentar. Essas pessoas são ímpias, não creem em Jesus, não acreditam no testemunho de Jesus e adulteram a graça de nosso Senhor Deus. O que é adulterar a graça de nosso Senhor Deus? É uma pregação sem renúncia. É uma pregação que diz, como diz, Jesus já morreu por seus pecados e pronto, você não precisa fazer mais nada. Ou então nem fala de Jesus. Viva como você quiser, segue o seu coração, faz o que seu coração diz. Está repreendido em nome de Jesus nós seguir o nosso coração, irmãos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e ele é mais corrupto do que todas as coisas. Perigoso, mais perigoso do que qualquer arma aí é seguir o coração. Eu vejo alguns vídeos aí por aí, né, que infelizmente a gente não tem ler disso. Passa, né, e acaba vindo pra gente somente quando tem muito views, né, muitas visualizações. E acaba que a gente vê, né, pessoas falando, segue seu coração, faz o que seu coração manda, e tal. Gente, a Bíblia é clara em dizer que o coração do homem é enganoso e é mais corrupto do que todas as coisas. Nós não podemos seguir o nosso coração. Nós temos que seguir a vontade de Deus. Nós temos que seguir aquilo que Jesus deixou como mandamento. Falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Salvador. Então, eles negam que Jesus é o Senhor. Eles negam que Jesus é Deus. Eles negam isso. Eles não dão glória para o Senhor Jesus. Eles não dão glória a Deus. Muito, gente, está na boca aí todo dia Deus, 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 Deus.
Mas quando você vai ver as obras é do diabo, como diz o livro de Tiago. Não adianta a gente falar de Deus, falar Deus, e sendo que a obra nossa é maligna. Não tem como. Uma fé fingida, uma fé que quer algo em troca, uma fé que muitas das vezes, se o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Se o Senhor não me curar, eu não vou mais te servir. Se o Senhor não mudar a minha vida, não mudar a minha história, eu não vou mexer com esse negócio de ser crente mais. Isso é uma fé fingida. Isso é uma fé que quer algo em troca. E nós não podemos servir a Deus só por aquilo que Ele nos dá, gente. Nós temos que servir a Deus por aquilo que Ele é. E Ele é soberano. Ele manda e a gente obedece. Continuando. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito. Contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Continuando. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Gente, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus, Ele te chama, Ele fala: vem, filho, vem, filha. Mas quem rejeitar Ele vai morrer, espiritualmente falando. Vai morrer. Mas até hoje eu tô vivo. Ou até hoje certo fulano tá viva. Até hoje fulano tá fazendo mal e tá viva. Tá vivo só fisicamente, espiritualmente ela tá morta. O dia que chegar o dia dela aqui, de passagem aqui na terra, que ela tem que enfrentar o caixão, que ela tem que enfrentar a morte física, a alma dela não vai ser salva. A alma dela vai pro lago de fogo e enxofre, como diz a Bíblia, mais conhecido como inferno, vai sofrer eternamente. Gente, vocês não podem ficar achando, aquele homem, aquela mulher muito mal, faz muitas maldades, Deus não tá vendo, por que Deus não mata? Quando o Senhor tá falando que negócio de matança, gente, não tá falando de fisicamente, não, tá falando de morte eterna, de sofrimento eterno. Cada um de nós temos escolhas aqui na terra. Cada um de nós tem um tempo determinado. Deus sabe quantos anos eu vou ficar aqui na terra. Deus sabe quantos anos você vai ficar aqui na terra. Mas a escolha de fazer o bem ou fazer o mal é Deus que sabe. E é nós também que escolhe. Nós escolhemos fazer a vontade de Deus ou nós escolhemos fazer as nossas próprias vontades. Aquilo que o inimigo gosta, que quer matar, roubar e destruir. E muitas pessoas vivem assim, matando, roubando, destruindo. E eu não falo só ir lá e pegar, furtar, como diz o ladrão, a ladrona. Não, eu tô falando de destruir pessoas, às vezes em oculto. Fazer trabalhos malignos para destruir casamento, destruir a família, destruir a vida. Isso para Deus já é obra de destruição. Isso para Deus é roubando. Isso para Deus está matando. Às vezes tem pessoas que não vai lá na macumbeira, não faz o trabalho do feitiço, da feitiçaria, mas a pessoa vira e mexe, fica falando mal dos outros, vira e mexe, fica com sentimentos ruins de certas pessoas. Isso também diante da Bíblia você é réu, você é culpado. Você sabia que tem um versículo da Bíblia, que eu não me recordo agora, mas acho que está em Mateus, só não lembro o capítulo, o versículo que fala que quando a gente fala mal do nosso irmão, ou quando a gente xinga ele, seja de doido ou de qualquer outra coisa, a gente está sendo réu. A gente está sendo culpado, a gente está matando ele, a gente está matando ela. Só de você pensar algo ruim de alguém, imagina falar. A Bíblia é tão clara que só de você pensar você já está matando. Imagina falando. Que Deus tenha misericórdia de nós. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais,
mas abandonaram seu próprio domicílio, eles os têm mantido em trevas, presos com correntes eternas, para o julgamento do grande dia. Aqui está falando dos anjos caídos, que virou demônios, espíritos maus. Eu vou ler de novo. E quanto aos anjos, e aqui está falando dos anjos caídos, tá bom? Não é os anjos de Deus, que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, né? Abandonaram o céu, abandonaram a casa de Deus. Eles têm mantido em trevas, presos com correntes eternas, para o julgamento do grande dia. Gente, eu sempre falo aqui nas minhas lives, vai ter o grande dia. Tem gente aí achando que Deus é injusto, que Deus não vê o mal. Vai ter o grande dia, essa pessoa vai pagar por tudo que ela tá fazendo de mal aqui, gente. Para de achar que não, mas vai. Ó, continuando. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, eles têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Outra coisa aqui também que eu vou falar aqui. Em nome de Jesus Cristo, me entenda que eu estou pregando o que a Bíblia diz. Eu sei que hoje em dia muitos falam não tem nada a ver fazer sexo ou ter relação sexual antes do casamento, mas isso diante da Bíblia isso é pecado. E muitos falam assim: ah, você pode fazer o que você quiser, pode pensar o que você quiser diante da Bíblia. Se você pensa o que você quiser, que é coisas imorais, você está pecando. Eu sei que algumas pessoas, gente, elas são tão fora de si que elas não fazem o ato, mas elas pensam no ato e elas sentem o ato através muitas das vezes de filmes, de séries e tantas outras coisas. E nós temos que vigiar isso também em nossa mente. Por quê? Porque isso para Deus é imoralidade sexual. Eu sei, gente, que hoje em dia, se a gente ficar bitolado, a gente não vai assistir nada. Claro que a hora que estiver passando uma cena lá, né, de sexual, você passa pra frente, né? É só fazer isso. Mas só que muitas pessoas amam assistir coisas assim. Muitas pessoas, às vezes, até mesmo acessam sites que geram nela e nele um desejo insano. E ela acaba fazendo o prazer sozinha. Eu não posso ficar falando muito aberto aqui, senão ela cai. Mas você está entendendo, em nome de Jesus. Para com isso. Isso é pecado diante de Deus. Isso tem consequências graves. Ora, estes da mesma forma como alucinados, inconsequentes, não apenas contamina o próprio corpo, mas rejeita toda autoridade instituída e calunia os seres celestiais. Então, as pessoas que estão dominadas nessa prática, elas rejeitam, né, toda a autoridade de Deus instituída e calunia os seres ainda celestiais. Calunia que Deus não existe, ou que muitas das vezes que se Deus quiser liberta ele. Eu já vi pessoas falando que se Deus quiser ele me liberta, que se Deus quiser ele faz. Nessas desculpas, nessas rejeições contra o Senhor, né? E só Deus pode ter misericórdia dela. E dele também. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, aqui está falando de um anjo, né? Chamado arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Outra coisa também aqui que vai ser forte, vai quebrar muitas
pensamentos contrários da Bíblia. Eu vejo gente aí falando, às vezes abertamente, o diabo não vem comigo, o diabo não tem poder contra mim, eu piso na cabeça dele e tal, e tal, e tal. E fica lá brincando de falar de diabo, de afrontar o diabo. E a Bíblia não manda nós afrontar o diabo de maneira nenhuma. A Bíblia manda nós resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tá achando que o diabo ele vai te pegar quando você tá forte em oração, em jejum, em propósito? Não, meu filho, ele vai vir quando você tá lá com aquela emocional abalado, ele vai vir na sua fraqueza, ele vai vir quando você não tá conseguindo orar mais, ele vai vir quando você estiver enfrentando um problema de enfermidade, ele vai vir te acusar quando você tá se sentindo só, vazio no seu coração. Fica aí achando que diabo é brincadeira. Nem o arcanjo Miguel, um dos anjos que tem autoridade maior no céu, ousou falar com o diabo ou ficar ali afrontando ele. Ele disse: o Senhor te repreenda. E eu vejo tanta gente hoje brincando com o diabo, gente. Eu vejo vídeo aí de povo falando de diabo, que diabo é isso, que diabo é aquilo. Que o diabo não tem vez com ele, que não tem vez com ela, que ela ora e o diabo sai mesmo. E eu não duvido disso, que algumas pessoas oram e o diabo sai. A Bíblia é clara que a gente tem que expulsar os demônios das pessoas, mas ficar se vangloriando, ficar se achando, ficar confrontando o diabo, sendo que a Bíblia não fala isso para você fazer isso. A Bíblia manda você resistir a ele e ele fugirá de vós. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante: revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque o diabo, ele é astuto, ele gera, ele faz ciladas, ele maquina o mal contra você de noite e dia. Ele não está com pressa de te destruir. Ele fica te observando, ele fica te rodeando, para que quando você caia, ele te acuse. E através daquela acusação, se você não resistir à voz dele, que é os seus dardos inflamáveis, que são suas setas inflamáveis, como diz a palavra, você se destrói, ele destrói você. E eu vejo aí pessoas, muitas pessoas, gente, que a gente vai tentar falar com eles da palavra, a gente vai tentar falar: isso não é de Deus, esse sentimento não é bom, cuidado, o diabo é sujo, o diabo é mau, o diabo não presta. A pessoa fica assim: ah, Deus sabe de todas as coisas, e começa a ter raiva de fulano, ódio de ciclano. Isso aí é dar lugar ao diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Ficar com sentimento de inveja. O que é inveja, Ana? Ficar lá querendo o que o outro tem, ou querendo ser o que o outro é. Ninguém pode ser o outro, gente. Está repreendido em nome de Jesus. Quando o diabo teve esse negócio de querer ser igual a Deus, o próprio Deus falou com ele: não, aqui não, sai fora. Eu não divido a minha glória com ninguém. A Bíblia fala: quando nós somos iguais, é perante o Senhor, todo mundo é filho. Ele ama todo mundo igual. Ele não tem o melhor, o mais bonzinho, que ele ama mais, que ele ama menos. Não tem isso. O amor de Deus é igual para todos. Mas todos nós somos diferentes. Somos iguais diante dos olhos de Deus. Porque ele não vai amar uns mais e uns menos. O amor de Deus é incondicional, é incomparável. Mas eu vejo algumas pessoas hoje em dia, gente, com sentimento. A Bíblia fala que hoje inveja, para algumas pessoas que pregam aí, que falam, ensinam no YouTube, né? Que na ótica deles. Mas diante da Bíblia, a inveja é sentimentos facciosos. É sentimentos maus para o próximo. E a Bíblia diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu tenho um sentimento mal do outro, quando eu tenho aquele sentimento de julgamento, quando eu tenho aquele sentimento, a pessoa está se achando, a pessoa está querendo ser melhor do que o outro,
Eu tô com sentimento de facção, faccioso diante da Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz que quem vai livrar de inveja, gente? Ninguém tá livre de ter sentimentos ruins contra os outros. Só que a gente tem que vigiar, a gente tem que pedir Deus misericórdia na nossa vida. Que eu vejo uma pessoa falando, ai, fulano tá com inveja de mim, fulano tá com isso. Mas e você? E o sentimento seu? Nós também tem tendência a invejar os outros. Sentimentos facciosos. A inveja hoje virou uma palavra muito retrógrada. Uma palavra clichê, como diz o outro, banalizou essa palavra, porque hoje todo mundo fala de inveja no YouTube. Hoje mesmo tá assistindo um vídeo e a mulher tava lá falando de inveja, não tem nada a ver com nada. No começo ela começou até bem, mas no final ela acabou com o vídeo. E ninguém tem ideia disso, gente. Se nós não vigiar, nós vai invejar o nosso vizinho. Se nós não vigiar, nós vai vigiar o nosso irmão. Nós vai ter inveja do nosso irmão. Se nós não vigiar, nós vai invejar uns aos outros, irmãos em Cristo. Se nós não vigiar, nós vai invejar até mesmo o nosso cônjuge, aquele que está perto de nós, todos os dias. Às vezes o filho inveja do pai, ou o pai inveja do filho, ou a mãe inveja da filha, ou vice-versa, a filha inveja da mãe. Então ninguém está ileso disso. Eu sempre falo quando eu vou conversar com alguém, minha filha, meu filho, ninguém está livre disso. Não, a Bíblia diz que nós não podemos confiar no nosso coração. O coração do homem é enganoso. Se nós falarmos, ai, não tem inveja, já está tendo. Ai, é misericórdia, tem inveja dos outros. Está infestada. Tá infestado. Porque ninguém tá isento disso, gente. Para de passada. O ser humano é mau. A Bíblia já fala que nós vemos de descendência de Adão e Eva caída. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Se nós não vigiar, nós vira o cão, como diz o outro. Se nós não pedir Deus graça, misericórdia e ajuda todos os dias da nossa vida, nós não para. Nós não para de pecar contra o Senhor. Nós não para de produzir coisas más dentro do nosso coração, na nossa mente. Por isso que temos que jejuar. Porque jejum mata a carne, mata o que você acha, mata o que você pensa, mata o que você acha que é, e deixa a vontade de Deus fluir em você. Por isso que é preciso jejuar. Quem não jejua peca. Quem no jejum está pecando diante de Deus. A Bíblia manda jejuar. A Bíblia manda entrar na presença de Deus com choro e com ranger de dente, com súplicas, pedindo a Deus misericórdia de si, pedindo a Deus misericórdia da sua vida, sua alma, do seu coração. Porque o ser humano, se não depender de Deus, se não buscar a Deus, ele vira um caos. Ele vira um invejoso. E falando que não tem inveja. Só de falar aí já tem. Ora, no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo. Tanto de gente que acusa o inimigo, é o diabo que está fazendo. É o diabo que não presta, é o diabo que tá me atacando, é o diabo. Tudo dela é diabo, tudo dela é diabo. Às vezes é ela mesma, é ele mesmo. E coloca lá acusação contra o inimigo. Limitando-se a declarar, o Senhor te repreenda. O anjo tem autoridade que o próprio Deus deu. E nem ele quis fazer nada disso. Ele falou, o Senhor te repreenda. Vou vigiar aqui. Pronto. Apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo o que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto como animais irracionais. Isso a Bíblia está dizendo. Que quando nós temos uma atitude irracional, a gente é comparado como animal na Bíblia. Porque é o animal que tem ações irracionais. É o animal que não sabe o que faz.
porque ele é animal, ele não tem pensamentos lógicos. Ele não tem o QI elevado, como diz o outro, que tem um cérebro para pensar se eu faço ou não faço. O ser humano tem. E quantos humanos hoje em dia não faz coisas impetuosas, coisa que parece que não está pensando fora de si? A Bíblia está chamando ele de animal, irracionais, animais. Animais irracionais. É isso que a Bíblia está falando. Eu vou repetir de novo isso aqui, ó. Apesar disso, esses tais levianamente, todo dia, levianamente, difamam tudo que não compreendem. Escuta essa live aqui, às vezes 2 minutos, 10 minutos, fala, fulano tava lá, falando coisa que não deve, falando que acha, que pensa. Nem ficou a live toda pra escutar isso aqui. E se corrompe até nas atitudes mais simples, que aprendem por instinto, como animais irracionais. Ai deles. Isso aqui é a Bíblia tá dizendo, gente. Isso aqui eu tenho um temor grande demais de ler isso aqui. Porque aí eu penso também, ai de mim. Ai deles. Porquanto trilharam o caminho de Caim. Quem conhece Caim? Caim é aquele que matou Abel. E que ficou lá zombando de Deus, ainda fazendo Deus de bobo. Ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão. Quem conhece a história de Balaão? Balaão era um falso profeta. E foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Quem conhece Corá sabe que Corá foi aquele que se rebeliou contra a tribo de Moisés. Que não seguia o que Deus mandava fazer por meio de Moisés. Ele se rebelou contra o seu líder. E quem seguiu Corá foi destruído. Essas pessoas participam de vossas reuniões, é a Bíblia dizendo, e vossas reuniões, celebrações fraternais, banqueteando, ou banqueteando, né? Banqueteando-se convosco sem o menor pudor, tá nem aí com nada. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, acha que sabe de tudo, que é líder. Vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos, são como árvores sem folha nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas a mais densas trevas por toda eternidade. Tá preparado já. Se não arrepender, é preparado para essas pessoas isso aqui. Tu tá preparado. O lago de fogo não é algo que vai fazer ainda, já está preparado, já está feito. Ora, foi quando a esses que Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de milhares dos seus santos, a fim de executar juízo sobre todos, e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram, e de todas as palavras insolenes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Eu vejo algumas pessoas falando: eu não acredito em Deus, Deus não presta, Deus não vale nada, Deus é isso, Deus é aquilo, que Deus o quê? Deus de nada. Essas pessoas vão pagar pelas essas blasfêmias, essas pessoas vão pagar por tudo que tem falado, se não se arrepender, enquanto ainda há tempo ainda de se arrepender. Vou repetir de novo isso aqui. A fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes
insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando. Eu detesto pessoas assim, gente. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu detesto pessoas que murmuram toda a hora que você vê ela. Eu fico assim com pavor, fico querendo correr de perto, porque aquilo contamina a gente e a gente fica ruim também. A gente fica pra baixo, sei lá, uma sensação ruim. Não é legal. Não é legal, gente. Tenta não ser murmurentos. Tenta não ficar murmurando de Deus, falando coisas que só de baixo astral, de coisa ruim. Misericórdia, repreendido em nome de Jesus. Se nós não lutar contra nós mesmos, o pensamento da gente já abate a gente. Imagina ficar falando, profetizando coisa ruim contra ti mesmo, contra as pessoas. Isso é horrível. Isso é detestável. Deus detesta, Deus odeia. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usa de adulação para conquistar seus objetivos. Isso aqui eu vou explicar bem abertamente para as pessoas entenderem. Sua boca proclama arrogância e usa de adulação para conquistar seus objetivos. Já viu que a pessoa só fica murmurando contra Deus, falando mal de Deus? Aí, quando vai falar de si própria, vai falar de seus sonhos, vai falar de suas conquistas, ela fica com aquela bajulação, ela fica com aquele negócio todo, querendo se justificar como chegou lá. Ai, moça, eu cheguei lá, sabe, mas foi muito difícil, eu custei chegar, e aquela bajulação dela mesmo, foi muitas noites sem dormir, foi muito isso, foi muito aquilo outro, eu sofri muito na vida, eu fui muito humilhada, eu fui muito humilhado, eu fui isso, eu fui aquilo, e tal, e tal, e tal. Mas não dá a glória pra Deus. Tudo bem, eu sei que algumas pessoas realmente foram humilhadas, passou por muita coisa. Muitos têm testemunho disso e sabemos disso, que pessoas vivem às vezes muitas coisas ruins na face da terra, mas a glória é para Deus que você chegou até lá, que você está de pé. A glória de Deus que você está vivo, que você está respirando. Essa glória não é sua, não é porque você foi, que você é, que você faz acontecer, porque você levantou cedo para trabalhar, que você ficou até tarde à noite estudando. Se Deus não tivesse te dado vida, você não estaria lá, você não tinha chegado lá, você não tinha feito nada, você estava morto, você estava morta. Para de passada. Eu não faço plano, gente, de fazer live assim, mas tem hora que Deus, o próprio Deus me arrebata em espírito e começa a me usar dessa forma. Tá acabando, viu? Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertava nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Hoje eu estava conversando com um amigo e ele ali me deu bom dia, Deus é conosco e tal, e começou a falar umas coisas. E eu falei assim com ele: olha, isso não veio de você, isso veio do próprio Espírito Santo. Por quê? Porque tudo que ele falou lá, a Bíblia também relata. Tudo que ele falou lá é o que a Bíblia diz. E tudo o que a gente fala, gente, o que a Bíblia diz, o que o Senhor diz, é algo espiritual, é do Espírito. E quantas pessoas amantes de si mesmo, eu posso, eu sou. Eu detesto esses vídeos, gente, que a pessoa faz aí. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Tá repreendido em nome de Jesus, cristão fazendo esse tipo de vídeo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Que isso, gente? A Bíblia diz que primeiro tem que ser Deus. O primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Que é de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, que tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. E o segundo mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo.
Da mesma forma que você se ama, você tem que amar seu próximo. Aí como é que é esse negócio? Primeiro eu, terceiro eu. Segundo eu, terceiro eu. E a Bíblia é clara em dizer que aqueles que não amam sua família na fé já negou sua fé. É pior do que o descrente. É pior do que aquele que não conhece Bíblia, não conhece Deus, não conhece Jesus. É pior do que esse. Aquele irmão que diz que tem fé, aquela irmã que diz que tem fé, mas não ama o seu irmão na fé, a sua irmã na fé. Já negou a fé, já tá pior do que o descrente. A Bíblia diz. Nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão suas próprias e ímpias vontades. Estes... Continuando, ó. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas, e almas na Bíblia é corações, tudo você sente e pensa, e não tem o Espírito. Então, aqui tá falando conosco. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Você já viu aquela pessoa também que ama a confusão? Ou que ama fazer confusão na vida dos outros? Fulano tava falando de você. E eu com isso que fulano tava falando. Deixa pra lá, deixa pra lá. A gente não manda na boca desse. Quem dera se nós mandasse na boca dos outros. A gente não consegue mandar ali na nossa, dia na vida dos outros. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vós, aqui é um alerta para os que querem perseverar até o fim. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tens, orando no Espírito Santo. E a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo, ele leva a nossa oração com gemidos inexprimíveis, rogando ao Pai que tenha misericórdia de nós. Continuando, conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente, tem que ter fé, confiar confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Você precisa acreditar na sua salvação. Você precisa ter fé que será salvo, que vai ser salva. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Hoje, gente, estamos num tempo que o povo não almeja a volta de Jesus. Estamos num tempo que o povo fala de tudo que é tipo de assunto, mas vai conversar desse que Jesus está voltando? Vai conversar desse, e aí, fulano? Você está preparado? Você está preparada para ser salva? Você almeja o céu? Você almeja ver Jesus, a face de Deus? A pessoa é perigosa até manifestar na hora, quando ela fala isso. Tô brincando não, gente. Tem que estar sério. Ou então muda de assunto, ou então não acha isso relevante, desinteressa facilmente, rapidamente. Mas quando é outro tipo de assunto, conversa 3, 4 horas em seguida. Consegue conversar 20, 30 minutos em seguida. Mas quando é falar da volta de Jesus, quando é falar sobre salvação, quando é falar... E aí, você aguarda Jesus Cristo? Você acredita ainda que Jesus está voltando? A pessoa muda na hora. Ou muda de assunto.
E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. Ah, gente, aqui vai pegar muita gente. Aqui vai pegar muita gente, sabe por causa de quê? Porque tem muita gente que não tem misericórdia, não tem compaixão daquele que tá com a fé meio assim, meio lá, meio cá. Ele não tem misericórdia. E paciência é diferente de misericórdia, gente. Eu tenho misericórdia, sim, de pessoas que não têm fé. Ou tá com a fé meio assim, meio lá, meio cá. Quando eu oro, eu choro por essa pessoa no espírito. Eu peço a Deus misericórdia da vida dela. Eu peço a Deus misericórdia da vida dele. Mas eu não tenho paciência. Às vezes eu não tenho paciência de ficar conversando com gente que tá sem fé. Por quê? Porque a Bíblia fala que você tem que conversar ou escutar coisa que te edifica. E às vezes alguns irmãos, algumas irmãs que tá com a fé mais lá do que cá, ela já tá convencida disso. Aí ela quer te convencer disso também. É diferente. Você não vai ficar dando ouvido para certas pessoas que não têm fé mais em Jesus. Porque isso não vai te edificar, isso vai te deixar mal, isso vai te deixar às vezes com dúvida. Porque o diabo ama colocar dúvida na nossa vida, na nossa mente. Então a gente tem que vigiar nisso. Mas não significa que a gente não tem misericórdia. Ter misericórdia do irmão que não tem fé é orar por ele. Quando você está ali orando, buscando a presença de Deus, coloca aquele irmão, aquela irmã em oração. Ô Senhor, tem misericórdia dela. Aviva a fé dela novamente no Senhor. Aviva a fé dele novamente. Converta ele, converta ela. É isso. Quer ter misericórdia do irmão, mas não é ficar dando preço. Ficar abrindo, como diz, os seus ouvidos preciosos para escutar a brobrinha, não, gente. Em nome de Jesus. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza, assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Hoje é muito difícil alguém salvar uns aos outros, né? Mata mais uns aos outros, mas salvar, dá uma palavra de ânimo, dá uma palavra... Não faz. Amém, viu, meu amigo monarca? Deus abençoe você também, viu? Tô terminando. Aí ele termina falando assim, né? Glória a Deus por sua proteção, aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo, né? Alegria, perante a sua glória. Ao único Deus, nosso Senhor e Salvador, seja a glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. E aqui termina o livro de Judas, né? Lindo demais, né? Essa passagem, essa história, esse capítulo, né? Esse livro de Judas é muito lindo. Então, gente, aqui um conselho para cada um de nós. Perseverando no amor fraternal, tendo misericórdia uns dos outros, tendo misericórdia daquele que não tem fé. Às vezes, né, você conversa com alguém na rua e ele ou ela falar sua opinião, falar, eu não creio nisso, não creio em Jesus, não creio que ele tem misericórdia dela, não é ficar xingando, quebrando o pau. A Bíblia diz que você não pode jogar pérolas aos porcos, porque você vai perder tempo, você vai perder energia. Você vai pregar para alguém que quer, gente, ouvir, e não para alguém que não quer ouvir. Mas tem misericórdia dela, porque você também teve essa fase. Ninguém nasceu crendo, ninguém nasceu sabendo. Quantas vezes, gente, eu olhava pro meu primo, que era cristão, e eu era católico do pé roxo, como diz o outro, e ele falava, você tem que se batizar nas águas, você precisa crer que Jesus morreu na cruz para te salvar e perdoar seus pecados. Ele não fala assim abertamente, mas era isso que eu queria dizer, né? Ele falava que eu tinha que batizar nas águas. E eu falava, não, eu já sou batizada, eu já tenho Jesus, eu sou mais crente que você, eu tenho Deus na minha vida já. Aquela pata de sabedoria. Mas eu falava assim,
E Deus tem misericórdia de mim, por que eu não vou ter misericórdia do outro? Por que eu não vou ter misericórdia daquele que abre a boca para falar certas coisas tais, como um dia eu falei também? Ah, eu já sou batizada. Hoje eu sou batizado. Ah, eu já tenho Jesus. Sem entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem entender que precisa crer no seu coração, no seu testemunho, que Ele é verdadeiro. Que Ele morreu na cruz para te salvar e perdoar os seus pecados. Por que eu não vou ter misericórdia se Deus tem misericórdia de mim? Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido. E aqui o finalzinho fala para a gente perseverar no amor, tendo misericórdia uns dos outros, perseverar na fé em Jesus, perseverar até o fim. A salvação não vai ser para aqueles que vivem desistindo ou já desistiu. A salvação é para aqueles que perseveram até o fim. Está em Apocalipse. E aqueles receberão a coroa da vida. Aqueles que perseverar até o fim. Guarde que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então é aqueles que perseverar até o fim. E não aqueles que não perseverar até o fim. A salvação é para aqueles que perseveram até o fim. Eu vejo pessoas aí falando: ah, eu tô no pecado, eu tô fora da igreja, eu congrego na minha casa mesmo, eu oro na minha casa mesmo, mas eu creio que eu vou ser salva, eu creio que você salva. Ela tá querendo se enganar, porque ela não tá cumprindo a perseverança até o fim. Perseverar até o fim, gente, é ir na igreja. Perseverar até o fim, gente, é ceiar, é tomar ceia junto com os irmãos. Perseverar até o fim é ter misericórdia um do outro. Perseverar até o fim é interceder pelo próximo, é orar pelo próximo. Perseverar até o fim é fazer a obra, fazer que esse trabalho que ninguém quer lavar a igreja, que ninguém quer mais. Às vezes a gente quer e é barrado, mas enfim, Deus sabe todas as coisas. Perseverar até o fim é você ir na igreja mesmo com frio, sentindo frio demais. Esse tempo aqui dá muito friagem. E às vezes dá aquele desânimo, né? Nossa, tá frio demais, misericórdia, sair nesse frio. Mas perseverar no fim é isso, aí mesmo sentir frio, se agasalha, coloca um monte de roupa e vai. Se possível for, rola até na coberta, como que eu tô fazendo hoje aqui. Verdade, perseverar até o fim é isso, gente. Perseverar ao fim é você, muitas das vezes aqui, não tá com ânimo, não tá com vontade, e dobrar seu joelho e orar, pedir a Deus misericórdia, sua vida e sua alma. Perseverar até o fim é isso. Perseverar ao fim é você abrir sua Bíblia e começar a buscar a presença de Deus em oração, em espírito, lendo a palavra dele, pedindo Deus graça, pedindo Deus misericórdia. É isso. Perseverar até o fim é jejuar, mesmo com vontade de comer. E como a gente tem vontade de comer nos dias de hoje, né? Somente no frio, que dá muita fome. Perseverar até o fim é mandar áudio para aquela pessoa que não tá indo na igreja. Falar: ô fulano, tá tudo bem com você? Você tá precisando de alguma coisa? Você quer que eu vou orar por você aí? Você quer que eu passe na sua casa e te faça companhia até a igreja? Às vezes até em perturbar ela, vai lá e bate na porta dele ou dela. Fala: vamos pra igreja, vim cá te buscar, vim mais cedo, você vai ter desculpa que não tomou banho. Isso é perseverar até o fim, gente. Você tá achando que perseverar ao fim é cruzar os braços, sentar aí e ficar esperando? Jesus, vem logo e me arrebata, me leva pra morar contigo. Quem dera se fosse assim. Mas não é. Não é. Perseverar até o fim é ter paciência, é ter misericórdia daqueles que são chatos contigo, que falam mal de você, que te odeia. Perseverar até o fim é você orar pelo seu inimigo,
A Bíblia diz, orai pelo vosso inimigo, se bendizei aquele que vos maldiz. Ainda você tem que falar bem daquele que te fala mal. Gente, eu vou falar a verdade com você. Vou falar a verdade com você aqui. Se nós, nesses tempos que estamos vivendo, não buscar viver no Espírito, a gente não vai subir. Por que, Ana, que não vamos subir? Porque o inimigo é sujo, gente. Ele tá doido aí distraindo as pessoas. Ele tá muito confortável com as distrações que ele tem colocado e as pessoas se apegado nelas. O diabo não precisa nem fazer mais nada. O diabo não precisa nem entrar na pessoa mais. Eu tô falando rasgado, você precisa entender, porque as pessoas hoje, elas agradam tanto o que o inimigo gosta, que ele tá confortável. Ele só senta e fica olhando as práticas erradas que as pessoas têm feito contra Deus, contra o Senhor, e ele ama isso. O quanto as pessoas negligenciam a palavra de Deus, o quanto elas rejeitam a palavra de Deus. Você vai ver aí, gente, lives de revelações, de falando, Deus vai te abençoar, e Deus está abrindo uma porta e tal, e tal. Você vai ver 100, 300 mil, 2 mil, 3 mil, até às vezes até 1 milhão aí ao vivo. Mas vai pregar a verdade para você ver, gente, que tem 2, 3. E eu não tenho preguiça disso. Pode estar uma pessoa aqui que eu falo da mesma forma que eu falo em todas as lives, que tiver 90, 100, 50 pessoas, 300 pessoas. Mas eu vou te falar um negócio com você. Nós estamos no tempo hoje que o povo rejeita a Bíblia. O povo rejeita a palavra de Deus. O povo rejeita a verdade, mas quer viver no engano. Quer viver na mentira, mas quer ser salvo. Quer ser salva, quer ir pro céu, quer morar com Deus. Vai morar com Deus, mas demora. Não vai. Diante da Bíblia não vai. Diante da Bíblia, essa pessoa não vai, não. Porque é perseverar até o fim. É cumprir mandamento da parte de Deus. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir Jesus. É renunciar às suas vontades. O seu ego, o seu eu, o que você acha, o que você pensa, para fazer a vontade de Deus. Você tá achando que é brincadeira? Não é brincadeira, não. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente finalizar essa live. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Pai querido, Pai amado, perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, as nossas iniquidades diante de Ti. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu entro na Tua presença agora pedindo ao Senhor, Pai, misericórdia da nossa vida, da nossa alma. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, faça algo novo em nós. Não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa ser feito rápido já, Deus. Mudança da parte do Senhor na nossa vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu faço um clamor diante de Ti, como diz a palavra. O Senhor dizendo a Jeremias, lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Senhor, que o Senhor fala: clama a mim que responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu faço um clamor diante de Ti agora pela minha vida, e por almas, meu Pai, que vão estar ouvindo essa pregação, por almas que estão aqui já. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas debilitâncias, sabe, Pai, das nossas fragilidades. E a minha oração, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a vigiar, como diz a Tua palavra, olhai, vigiai e orai. Oh, Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, a minha oração, Pai, nessa noite, que o Senhor venha quebrar as correntes, que o Senhor venha quebrar os grilhões do inferno e repreender todo o mal que tenha apoderado desta vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai,
Arranca, Senhor, esse achismo. Arranca, Senhor, essa falta de vontade de buscar a tua presença. Arranca, Senhor, aquilo que não convém dentro desse coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai arrancando do coração deste homem, dessa mulher, toda a falta de fé. Ou toda fé fingida, que muitas das vezes, meu Pai, quer algo em troca, que muitas das vezes quer algo da parte do Senhor, porque senão não faz o que o Senhor manda, não faz o que o Senhor quer, está vivendo como Jonas. Eu só vou pregar se o Senhor matar, eu só vou fazer a sua vontade se o Senhor vir com juízo sobre essa face da terra. Quantas pessoas também querem esse coração, um coração, meu Deus, que não prega salvação para ter misericórdia das pessoas, mas prega muitas das vezes com um ar de juiz, de julgamento, quer que todo mundo morra, que todo mundo se lasque. Em nome de Jesus Cristo, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Esse senso, esse sentimento, que Deus mate, que Deus arrebente, que Deus quebre, que Deus faça. Esses vídeos, meu Deus, desses falsos profetas, dessas falsas profetisas que fala que Deus de juízo, sendo que o Deus de juízo falou, prega a minha palavra de salvação. Porque o tempo de juízo é Ele que vai fazer. O tempo de juízo está escrito no livro de Apocalipse. O grande dia do Senhor vai vir para todos, vai julgar povos, nações, línguas, e todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai ter que confessar, mas não é agora. Agora é a palavra da salvação. A palavra diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Pregue sobre Jesus. Para de ficar fazendo vídeo que dá ibope, e prega a palavra de salvação em nome de Jesus. Para de rejeitar a Cristo. Fala de Jesus para as pessoas. Fala de Jesus para as pessoas. Porque Jesus está voltando, mas tem que falar dele, tem que falar da porta, tem que falar da salvação, tem que falar do caminho. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Em nome de Jesus. Pai, tenha misericórdia de nós. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher, Pai, a voltar um senso em si, que poderia estar usando as suas redes sociais para pregar sobre Jesus. Tem muito mais seguidores do que eu, tem muito mais views do que eu. Muitas pessoas veem muito mais os vídeos delas, os vídeos deles, do que o meu aqui, Pai. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, coloca um senso sobre este homem, coloca um senso sobre essa mulher, que muitas das vezes faz vídeo, que Deus mata, que Deus faz. Ele está pregando a salvação também. Deus está falando Deus de misericórdia. Deus está falando que Jesus salva, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. O próprio Senhor falou. Como que vai crer se não há quem pregue? Como que vai crer em Jesus? Como que vai converter dos seus pecados? Como que vai converter ao Senhor se não há quem pregue? Em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia dessa vida. Tenha misericórdia dessa alma. Eu sei, Pai, que alguns chamados são específicos. Pessoas que foram chamadas para ser profeta, profetiza e falar o que Deus manda. Mas a Tua palavra é clara. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. E a Tua palavra também diz como que vão crer se não há quem pregue. E a Tua palavra diz que o Senhor Jesus, Ele não vai voltar antes que a palavra seja pregada aos quatro cantos dessa terra. E muitos negligenciam falar da salvação porque não dá ibope, mas quer falar de outras coisas que vai dar engajamento. Em nome de Jesus, que venha ter misericórdia dela e venha ter misericórdia dele. Não que o Senhor não possa engajar vídeos falando da salvação, mas o povosto deles é rejeitar a Cristo, rejeita Jesus, negligencia Jesus, mas quer ser usado e usada por Deus, dizendo o nome de Deus, sendo que não está falando o que Deus manda. Em nome de Jesus, venha ter misericórdia dela, venha ter misericórdia dele. Em nome de Jesus, essa é a minha oração a Ti. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Desde já eu quero agradecer a todos. Fique com Deus. E até uma próxima live em nome de Jesus. Eu sou acostumada a fazer live aqui no TikTok 3 horas da tarde. Só que eu estou estudando, gente. Eu estou cheia de matérias para revisar. Por isso que eu não tenho... Fiquei 2 dias sem fazer live aí 3 horas da tarde. Mas, se Deus me dê graça, me dê ajuda, eu farei amanhã, tá bom, gente? Porque não tem como fazer todo dia, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E é isso. Que agora seja para o Senhor. Que toda vez que vir fazer live seja
3 horas da tarde, nem seja de manhã, seja de noite, que venha ser para a glória de Deus, que venha ser para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Fique com Deus e até a próxima live em nome de Jesus. Amanhã, se tudo der certo, 3 horas da tarde, eu já te convido para participar, se você puder, em nome de Jesus. Tchau para vocês.